Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre a Páscoa, né? Em poucos dias a gente vai estar celebrando a data mais importante, o evento mais impactante do calendário da humanidade. Não é só para os cristãos. Todas as religiões ouviram falar e sabem sobre esse evento, né? Uns acreditam, outros não, mas é um evento que impactou a humanidade. E eu queria primeiro começar dizendo que de Gênesis a Apocalipse, a gente vê a história de Jesus. Jesus, quando veio, ele sabia exatamente o que ele ia passar. Jesus estava com Deus lá na criação, porque João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele estava desde o princípio, ele criou todas as coisas, lá junto com Deus, no começo. E ele alinha, né? Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o cordão, né? Então, são elos que se conectam da criação, a caída do homem, até o nascimento e a crucificação de Jesus. Ele aceitou descer da sua glória, da sua majestade, para vir aqui, viver como um homem, sentir como um homem, experimentar todas as nossas fraquezas, para que ele pudesse se compadecer de nós. Né? Não é, a gente fica pensando, às vezes a gente lê a Bíblia e vê as pessoas da Bíblia como heróis, né? Como pessoas que nunca falharam. E eu acho que o melhor da Bíblia é a gente reconhecer que todas essas pessoas, tem um capítulo em Hebreus, capítulo 11, que é o Hall da Fama da Bíblia, né? Então, ali naquele capítulo 11, fala de todas as pessoas mais, sabe, fortes na fé da Bíblia. E a gente vê que tem pessoas ali que fizeram coisas horríveis, mas foram considerados pilares da fé. Então, Jesus veio se misturar com essa gente toda, né? E ele não tinha pecado e nunca cometeu pecado. Foi o único que nunca cometeu pecado. Em João 10, 17, 18, diz que ele se entregou por mim. Diz assim: por isso é que o meu Pai me ama. Isso foi Jesus falando. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou da minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retorná-la. Essa ordem eu recebi de meu pai. A gente já estudou várias vezes no passado sobre as 7 palavras da cruz, né? Não são palavras, algumas são frases. E hoje eu queria, numa maneira mais resumida, porque a gente já se deteve muito, já fizemos assim, estudos longos sobre essas palavras, mas hoje eu queria passar rapidinho por elas. E Deus falou no meu coração coisas novas com relação a isso. Sim, como eu já disse, a Bíblia é viva. Cada vez que a gente lê, a gente recebe uma mensagem nova, uma mensagem diferente, não que mudou o sentido, mas algo novo, uma luz nova se abre diante da gente. Então, hoje nós vamos falar dessas palavras. E essa primeira palavra que Jesus disse, ali no momento que levantaram a cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, de 33 a 34, diz: quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram a Jesus, e junto com ele, os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí, embaixo da cruz, os soldados dividiram as roupas dele, tirando sorte sobre elas. Isso tudo foi predito, foi profetizado no Velho Testamento, cada detalhe que estava acontecendo. E a gente tem que saber que muitas coisas foram os romanos que fizeram, e os romanos não eram, os judeus eram conhecedores da lei, e não lembraram, a luz não brilhou para eles, e os romanos não conheciam. Então, aqueles acontecimentos
estavam concretizando a profecia, estavam confirmando a verdade de que Jesus é e era, na verdade, o Messias. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Criador do homem e do universo, que não tem princípio nem fim, o Cordeiro perfeito de Deus, o único ser humano que nunca pecou, o único que, com perfeição, cumpriu toda a lei que Deus deu a Moisés, sem falhar em nada. Essa lei que os fariseus e os sacerdotes tanto brigavam entre eles e com Jesus e nunca puderam cumprir. Jesus cumpriu. Ele foi injustamente condenado, abandonado por seus amigos e pregado em uma cruz. Tudo isso por amor. Tudo isso por obediência. Tudo isso por mim e por você. Ele lá na cruz, ele viu você. Ele viu a mim. E esse amor foi estendido. A gente já leu isso antes, que na oração de Jesus, naquela noite, quando ele orou pelos discípulos, Jesus orou: não peço só por estes, eu peço para os que ainda vão crer no futuro. Estes são eu e você. Lá naquela cruz, Jesus me viu, ele te viu. Você não foi um acidente, você foi especialmente desenhado por ele. E ele te colocou num lugar especial. Isso é tão lindo a gente poder pensar dessa maneira, que naquele dia, lá na cruz, quando ele se entregou, ele estava comigo na cabeça. Ele sabia que um dia eu ia aceitar o convite dele. Até o último momento na Terra, Jesus estava vivendo tudo que havia ensinado sobre o amor ao próximo, sobre o perdão. Essas palavras de Jesus têm um significado muito importante e é duplo, né? Significa o perdão que Jesus oferece a mim e a você. E a gente convive num meio de pessoas que às vezes eu olho e eu fico pensando, muita gente fala assim, mas perdoar de quê? Eu não faço nada, eu não roubo, eu não defraudo ninguém, eu não fico falando mentira o tempo todo, eu não preciso de perdão. Todos nós precisamos de perdão. Nós nascemos com o vírus do pecado. E o único antídoto para esse vírus é o sangue de Jesus. Então, todos nós precisamos desse perdão. E também essa palavra de Jesus na cruz é uma lição que nos ensina que nós devemos perdoar. Jesus falou tantas vezes, na oração dominical, ele disse: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Né? Quando Pedro chegou e falou para Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar? E Jesus disse 70 vezes 7. Isso quer dizer, não conta, perde a conta, porque você vai ter que perdoar muito. E muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar até os amigos, né? Por uma olhada diferente, uma palavra que fez que não gostei. Jesus perdoou os inimigos, aqueles que estavam judiando, crucificando, que puseram a coroa de espinho, que condenaram. Ele perdoou. Então, vamos aprender a lição do perdão. Vamos praticar isso. Vamos pensar nisso nessa Páscoa. Lembre dessa palavra de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Outra coisa, outra palavra de Jesus foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso está em Lucas 23, 39 a 43. Diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra nos leva a entender que Jesus estava dando àquele homem a garantia de que hoje, naquela noite, ele ia estar com Jesus no paraíso. Hoje mesmo, Jesus não disse para ele: ah, você está muito sujo, você fez muito erro a sua vida inteira, primeiro você tem que se purificar, você tem que pagar todos os seus erros, os seus pecados, depois a gente se encontra, vou marcar um encontro com você depois. Não. Jesus disse hoje. E Jesus não mentiu. E Jesus não mente. Ele é o mesmo. E ele nos promete isso também hoje. Por isso que, às vezes, é muito fácil, né, eu viver pela vida pensando, ah, não, depois que eu morrer, eu ainda vou ter uma chance. Não vai ter chance. É hoje. Ali tinham 2 criminosos. Um reconheceu quem Jesus era e que Jesus tinha uma esperança para oferecer para ele. O outro recebeu a morte física e a morte eterna. Então, vamos escolher a morte eterna. Ninguém pode fugir da morte física. Essa aí todas nós vamos ter que passar um dia ou outro. Mas a morte eterna, não. Deus nos oferece. Jesus veio, ele morreu para que eu e você não precisássemos de passar pela morte espiritual. Por amor, Jesus tomou a culpa daquele criminoso, porque ele se arrependeu e reconheceu quem era Jesus e o que Jesus podia oferecer para ele. Horas antes da crucificação, Jesus já havia oferecido aos discípulos algumas garantias. Os discípulos não tinham ideia do que ia acontecer. Jesus estava tentando falar para eles, mas assim, a maneira que Jesus falava, os discípulos estavam como cegos, não conseguiam entender. Tanto é que eles se desesperaram e fugiram, deixando Jesus sozinho. Mas Jesus tinha prometido para eles, no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João, se vocês tiverem tempo durante essa semana da Páscoa, leiam João. Jesus prometeu que mandaria o Espírito Santo para eles. O tempo todo, o Espírito Santo ia ficar com eles o tempo todo, não só com eles, mas dentro deles. Jesus garantiu que ele voltaria, né? Para os discípulos ali naquele momento, Jesus falou: eu vou encontrar vocês outra vez, aqui. Né? Jesus estava falando da ressurreição, mas depois Jesus disse que ele voltaria como rei. Ele garantiu também, lá nesses capítulos de João, que ele ia para junto do Pai preparar um lugar para nós, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele. A garantia oferecida ao criminoso foi para a eternidade. A garantia oferecida aos discípulos, a mim e a você, é para hoje também. Para hoje e para a eternidade. Se tudo que eu estou buscando com relação à fé e a Deus é a certeza, é um ticket para chegar no céu, eu estou perdendo o melhor que Deus tem para mim. Porque o que Deus oferece é vida eterna, que começa aqui na Terra. É a vida que faz com que a gente não se desespere diante das circunstâncias. É a vida que dá esperança no meio de dificuldades, no meio de um diagnóstico de câncer, no meio de uma perca de emprego, no meio de um filho que está escolhendo um caminho que não vai levar a nada. É esperança. Essa é a eternidade que Jesus nos oferece. Essa é a eternidade aqui na Terra. Nós, como cristãos, devemos experimentar isso no nosso dia a dia. Não vamos desesperar, não vamos viver ansiosos pelas coisas de amanhã ou pelas coisas que andam acontecendo. É isso que o diabo quer, ele quer tirar a nossa paz. Mas Jesus veio para nos dar uma paz independente das circunstâncias. A terceira palavra, uma palavra que eu achei, é uma frase que eu acho linda, e quando a gente pensa no significado, né, dessa frase, está em João 19, 25 a 27, quando ele diz, aí está, diz a Maria,
aí está seu filho, e diz a João, aí está sua mãe. Como Jesus estava entregando a sua mãe para que João cuidasse. Né? A gente sabe que Jesus tinha outros irmãos, podia ter deixado que os outros irmãos cuidassem dela, mas não. O único que estava ali na cruz, naquele momento, era João. Todas nós somos mães. E a gente sabe da dor de ver um filho sofrer. Né? A gente sofre por uma febrezinha que o filho tem. A gente sofre se o filho não liga ou se caiu e machucou. Né? Maria, como mãe de Jesus, a Bíblia diz que ela guardou no coração todas as coisas que ela tinha visto durante a sua vida de mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele era pequeno, aos 12 anos, que ele se perdeu, ela o encontrou no templo, com a sabedoria maior do que os sacerdotes que estavam no templo. Guardou no coração. Ela guardou no coração os milagres de Jesus, a água transformar em vinho, a multiplicação dos pães, o cego sendo dado vista, os coxos andando, endemoniados sendo libertados, Jesus ensinando multidões, alimentando com 5 pães e 2 peixinhos milhares de pessoas. Ela guardou tudo isso no coração. Quando Jesus era um bebezinho, e ela levou Jesus ao templo para oferecer, né, como um bom judeu, no 8º dia, havia aí um sacerdote chamado Simeão. E ele, na hora que ela chegou com José e o neném, Simeão reconheceu que aquele era o Messias. Deus falou ao coração dele. E Simeão disse, agora, Senhor, pode me levar, já vi a tua glória. E Simeão disse a Maria que uma espada ia atravessar o coração dela. Como mãe, a gente pode imaginar a dor de ver o filho ali sofrendo. Eu imagino que ela teve várias vezes que ela ficou triste, quando as pessoas condenavam a Jesus ou criticavam a Jesus, né? Quando falavam mal dele ou rejeitavam os seus ensinos, o perseguiam. Mas ali, naquela cruz, Jesus teve compaixão dela. Jesus sentiu a dor da sua mãe. Mais uma vez, ele foi capaz de colocar outros na frente dele, em frente do seu próprio sofrimento, da sua própria dor física. Jesus colocou Maria na frente e colocou João para cuidá-la. Ele mostrou com ações o que ele havia sempre ensinado sobre o amor e o serviço ao próximo. O amor de Jesus pela humanidade é algo que a gente nunca vai conseguir entender. Eu fico triste porque a gente tem mania, como ser humano, eu também, de querer entender Deus. É impossível. Nunca a gente vai conseguir. Nunca. Imagina Deus entregar o seu único filho, perfeito, puro, para morrer. Por nós que rejeitamos, que não acreditamos, até para o mais sujo dos pecadores. Ele amou esse mais sujo dos pecadores. Sabe de uma coisa? Jesus não tem preferência. Ali naquela cruz, Jesus amou aquele criminoso que ele prometeu que ia encontrar com ele no céu, com o mesmo amor que ele estava amando Maria e pedindo a João que cuidasse dela. Não existia uma diferença, era o mesmo amor. Era o mesmo amor que ele colocou tanto para os soldados que o estavam afligindo, como para mim e para você. Ele oferece esse mesmo amor para nós. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus não está disponível, é a graça de Deus para todos, mas ele só entra em ação quando a pessoa aceita
que recebe a Jesus. Não somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas de Deus. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para ser feito filho de Deus, nós temos que receber o Filho de Deus dentro de nós. Isso está lá em João, tá? Se você quiser ler, está lá. Como estamos demonstrando esse amor ao próximo? Né? Às vezes a gente não demonstra amor nem ao próximo que a gente gosta, quanto mais ao próximo que a gente não gosta. Né? Então vamos pensar nessa palavra de Jesus. Amor sacrificial, que é capaz de colocar alguém na frente do seu próprio sentimento, da sua própria dor, da sua própria angústia. A quarta palavra está em Marcos 15, de 33 a 34. E disse, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonaste? Essa palavra, ela significa substituição. Esse momento da cruz foi o momento que Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani e pediu a Deus que, se possível, passasse dele esse cálice, Jesus não estava preocupado com a dor física, com as chibatadas, com a coroa de espinho. Não. O que doeu para Jesus foi que, por um momento bem curtinho, ele ia ter que ficar separado do seu pai. Deus ia dar as costas para ele. Por mim, por você. Essa dor, para Jesus, foi muito mais forte que a dor física. Jesus sabia o tempo todo que ia chegar esse momento. Ele sabia. E lá no Getsêmani, ele falou, Deus, Pai, será que não tem um outro jeito? Vai ter que ser assim mesmo. Mas que seja a tua vontade, não a minha. Eu estou disposto. Ainda falou, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que é a carne? A carne é a humanidade, né? A fraqueza humana. Este foi o momento que o meu pecado e o seu pecado caiu sobre ele, para que eu e você pudéssemos ser livres, para que eu e você pudéssemos ser livres da morte espiritual. Jesus tomou no nosso lugar o cálice da ira de Deus, né? Por isso que a música fala, passa de mim esse cálice. No Velho Testamento, fala muito sobre o cálice da ira de Deus. Deus não suporta o pecado. Deus tem uma rixa, não é com o homem, não é comigo, não foi com Israel. A rixa é entre ele e Satanás. Essa ira de Deus é contra Satanás, que destruiu a perfeição de Deus, que destruiu a maravilha da comunhão que existia entre Adão e Eva e Deus. Então, Jesus veio para resgatar de novo das mãos de Satanás esse lugar de comunhão, de intimidade entre o homem e Deus. Mas isso custou muito caro para Jesus. Naquele momento ali, que Jesus clamou, Pai, por que me desamparaste? Sim, Deus deu as costas para Jesus. Naquele momento ocorreu a maravilhosa e extraordinária transferência espiritual. O precioso sangue de Jesus no lugar do meu pecado e do seu pecado. E de toda a humanidade. Dos que existiram antes, dos que existiram ali naquela época e dos que vieram a existir. É aqui nesse momento da crucificação que devemos entender claramente o que significou para Jesus o sacrifício da cruz. A gente não pode esquecer, às vezes a gente, não quero nem olhar, é muito sangue, é muito sofrimento. Foi. E Jesus sofreu como homem. Né? Às vezes tem gente que fala assim, mas ele não era Deus? Não.
Ele era Deus, e como Deus, sabe o que ele podia ter feito? O que ele falou para Pedro no jardim. Quando Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus falou, não, 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 não é assim que a gente vai fazer isso. Se eu precisasse de ajuda aqui agora, eu podia pedir meu pai para mandar milhares de anjos para me salvar. Mas isso aqui tudo tem um propósito, tem um plano maior. Em 2 Coríntios 5:21, diz assim, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre si a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Será que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Como que eu sei a vontade de Deus? Aqui, ó. A vontade de Deus para mim está aqui nesse livro. Quanto mais eu leio, estudo, mais eu vou saber qual é a vontade de Deus para mim. Jesus foi abandonado por Deus para que você e eu nunca experimentássemos aquela solidão e aquele abandono. Nunca. Ele passou por isso, por nós, por amor. Jesus, em Romanos 8:1, diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Deus olha para mim e para você hoje, através do sangue de Jesus. Não existe condenação para mim, que tenho Jesus no meu coração, que fui lavada pelo sangue de Jesus. Em Apocalipse diz que são as pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Vai ter um grupo enorme de pessoas no céu. E alguém pergunta, quem são aqueles? Estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso é que nós temos que fazer. Uma vez. A gente não precisa lavar todo dia, não. A gente lava uma vez. Depois, não é que a gente vai ficar perfeito o resto da vida, mas o nosso relacionamento com Ele já está formado. E aí, o Espírito Santo vai nos mostrando como agradá-lo. Como, e se a gente erra, que a gente vai errar e pisar na bola, a gente vai e fala, Deus me perdoa. Em nome de Jesus. Jesus pagou esse erro por mim lá na cruz. Por favor, me perdoa. É assim que é a vida cristã. Mas é uma vida de glória em glória, de vitória em vitória, não é de derrota em derrota. A gente erra, levanta a cabeça de novo. A gente não pode ficar lá embaixo o tempo todo. O diabo veio para condenar, Jesus veio para dar vida. Aí a gente chega na quinta palavra. Ele disse, tenho sede. Em João 19, 28 e 29, diz assim, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, ele disse, tenho sede. Jesus não deixaria nenhuma só profecia sem cumprir. Até essa coisa mais simples, tenho sede. Por quê? Porque estava profetizado no Velho Testamento e ele queria cumprir a cada detalhe das profecias sobre ele. No Salmo 69, 21, diz, afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não achei. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Foi isso que deram a Jesus ali. Não foi um vinagre que a gente usa na cozinha para colocar na salada. Os soldados romanos tinham um vinho barato que eles deixavam aí, eles passavam a noite inteira, o dia inteiro vigiando os mortos, e eles tinham aí do lado um vinho barato. E foi desse vinho. Era tão ruim que tinha gosto de vinagre. E foi desse vinho que eles ofereceram a Jesus. Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. E nesse momento ali, ele teve sede como homem. Tinha o seu coração quebrado, estava fraco,
teve sede, ninguém teve compaixão dele. Mas o Jesus Cristo ressuscitado, sabe o que ele nos oferece? Água da vida. Quando Jesus esteve conversando com a mulher samaritana, os samaritanos não falavam com Jesus, e ela veio buscar água, está lá em João 4, se vocês quiserem ler. E Jesus pediu para ela um pouquinho de água, estava calor, ele caminhando, e ela falou, mas você não sabe que a gente não conversa, os judeus com os samaritanos? E Jesus falou, não, eu vim aqui porque eu queria encontrar com você, eu sabia que você ia estar aqui, não foi exatamente nessas palavras, eu estou usando as minhas palavras, né? E ela falou, mas como que você me pede água? Eu sou mulher e ainda mais samaritana. E Jesus falou para ela, se eu te desse a água que eu tenho para te dar, você nunca mais precisaria vir buscar essa água. A água que eu vou te dar vai jorrar de dentro de vocês rios de água viva. Ela falou, então eu quero essa água, que aí eu não preciso mais vir aqui buscar água todo dia. Falou, não, é diferente, mas é uma água que vai te satisfazer. João 7, de 37 a 39, diz assim, no último e mais importante dia da festa das cabanas, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam aqueles que crescem. Necessitamos saciar nossa sede espiritual. Tem muita gente desidratada andando por esse mundo. Está seco, a alma está seca, o espírito está seco, porque não está bebendo da água da vida. Está bebendo da água do medo, da insegurança, da política, do Covid, dos problemas da família. Vamos tomar da água da vida, da água que sacia a sede, porque a sede das coisas à nossa volta vão sempre estar presentes. Mas se o nosso coração, se a sede espiritual está saciada, a gente vai enfrentar a vida, vai conseguir brotar, porque uma terra seca não germina semente, mas uma terra hidratada, ela brota, ela produz fruto. Então, vamos encher a nossa vida da água da vida, para que a nossa vida produza fruto, fruto para o Senhor, fruto para a nossa família, frutos para os nossos amigos. Aí chegamos à sexta palavra. Jesus disse, está consumado. Em João 19:30. Tendo provado a bebida, o vinagre, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Sabe o que significa essa palavra? Vitória. Vitória. Como vitória? Jesus acabou de morrer. Vitória. Jesus venceu o pecado ali, naquele momento. Jesus não somente terminou uma missão, uma obra ali na cruz, mas ele começou uma nova missão, a missão do Novo Testamento, a missão da graça de Deus para todos os homens. Já não era mais o privilégio dos judeus, agora era para todos os homens que aceitassem, todos os gentios que crescem que Jesus era o Filho de Deus. O fim dos sacrifícios rituais, o começo da graça, debaixo da direção do Espírito Santo. Tem um escritor dos anos de 1900 e pouquinho, que eu gosto muito dele, ele é um estudioso, e o nome dele é Charles Spurgeon. E existe uma palavra no grego que identifica essa palavra de Jesus, está consumado. E no grego é tetelestai. Nós já falamos disso antes. Essa palavra tetelestai, Charles Spurgeon disse que é uma gota de tinta num oceano de significados. Eu estudando isso, né, na primeira vez que a gente fez esse estudo, eu aprendi que no grego e na época de Jesus, essa palavra era usada em 3 maneiras diferentes. Uma,
quando você devia dinheiro a alguém e tinha nota promissória, quando você terminava de pagar tudo e não devia mais nada, eles colocavam aquela estampa, aquele carimbo ali, tetelestai, quitada, dívida quitada, tá limpo, não deve mais nada. Depois tinha outro significado, quando alguém era preso por ter quebrado a lei, ele tinha uma sentença, e essa pessoa cumpria a sua sentença. Então, o momento em que aquela pessoa terminava de cumprir a sua sentença, ele recebia um decreto que dizia tetelestai, pago, já não tem mais dívida com a sociedade. Também era usada por soldados, quando eles vinham da guerra, que ganharam a batalha, eles vinham gritando, tetelestai, vencemos o inimigo foi derrotado. Então, essas 3 palavras simbolizam muito bem o que Jesus fez ali na cruz. Cancelada a culpa, dívida totalmente quitada e vitória total sobre o inimigo. Então, essa palavra, como Charles Spurgeon disse, vou ler aqui porque eu acho que é muito interessante. Jesus cumpriu a lei, terminou com os sacrifícios do Antigo Testamento, pagou a dívida do pecado, desarmou os poderes das trevas, me fez livre, me justificou, e ali mesmo começou o Novo Testamento, da graça de Deus para todos os que confiam nele. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém. Ele ofereceu a sua vida por nós. Ele entregou por amor e obediência ao Pai. E por isso, ele é o único digno de receber a nossa adoração. João descreve em Apocalipse, João teve a visão, né, do que ia acontecer no futuro. Né? Tem coisas que já aconteceram, mas tem coisas que ainda vão acontecer, que nós ainda não vimos acontecer. E em Apocalipse 5, João descreve que havia um livro com selos e eles vinham gritando, quem que vai abrir esse livro? Quem que vai abrir esse livro? E ninguém foi encontrado digno, ninguém, no céu, na terra e lugar nenhum. Está escrito lá em Apocalipse 5, de 2 a 5, diz assim, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, não era vivo, não era morto, não havia ninguém que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. No versículo 9, eles todos cantaram, tu, Senhor, és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Vitória completa e para sempre. Para sempre. Cada vez que precisamos fazer que pensamos que precisamos fazer a nossa parte para a salvação, de certa maneira, estamos questionando se o sacrifício de Jesus foi suficiente. E isso magoa o coração de Deus. Não tem nada que eu ou você possa fazer para ganhar a salvação, ou para que Deus te ame mais. Não tem. Ele ama, independente, ele ama. A Bíblia diz que ele me amou ainda quando eu estava suja e cheia de pecado, ele já me amou. Então, ele não olha para mim. Ele, depois, quando eu aceito a Jesus, ele começa o Espírito Santo faz uma transformação no meu coração. Ele vai me mostrando as coisas que eu fazia, eu já penso 2 vezes antes de fazer. Mas Deus não me julga mais pelas minhas ações. Ele vê o sangue de Jesus sobre mim. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês,
É um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos seus esforços. Portanto, ninguém pode se orgulhar disso. É isso que Deus não quer. Ele não quer que a gente ache que a gente merece. Eu vou fazer por merecer. Não, você nunca vai fazer por merecer. Nunca. O único que merece é Jesus. E é através dele que nós conseguimos isso. A última palavra. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, de 44 a 46 diz, já era quase meio-dia e trevas cobriam a terra. Até as 3 horas da tarde, o sol deixara de brilhar. Então, deu um eclipse total ali, longo. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Não foi um véuzinho de organza, não. O véu do templo, se vocês estão lendo a Bíblia com a gente, lembra do tabernáculo? Como que era pesado e a maneira que Deus tinha instituído para que fizessem as cortinas do templo? Essa cortina pesada e grossa de linho, trançado muitas vezes, foi rasgada de cima para baixo. Isso significando, pronto, já não tem mais separação. Acabou, não existe mais necessidade de sacerdote ficar no meio do caminho entre Deus e o homem. Jesus se colocou no meio do caminho entre Deus e o homem, para que eu e você tivéssemos acesso direto a ele. Confiança. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus confiava no seu Pai. Ainda que por um momento curto, o pai lhe deu as costas. Ele sabia quem era o seu pai, ele confiava nele. Quantas vezes a gente passa por uma dificuldadezinha e a gente se desespera ou se revolta contra Deus? E muitas vezes a culpa é nossa mesmo, a gente é que está escolhendo um caminho que não devia ser. Jesus não duvidou do seu pai, ele confiava nele. Essa última palavra é a certeza de que, ainda que Deus o houvesse abandonado por um curto momento, Jesus tinha total confiança nele. A expiação pelos pecados da humanidade havia sido feita completa em obediência ao Pai. Jesus se entregou por nós. Não foi a traição de Judas, a inveja dos sacerdotes e fariseus, os oficiais romanos, a covardia de Pilatos, que levaram Jesus para a cruz, não. Ele se entregou por amor e obediência ao Pai. Não podemos desvalorizar ou mesmo minimizar o sofrimento de Jesus. Ele não era Deus, ele era homem e era Deus, 100% dos dois. Jesus tinha os olhos fixados no Pai. Fazer a vontade de Deus era a razão da sua vinda ao mundo. Jesus sabia bem que a morte não seria o fim. Ele sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Estava dito nas profecias. Estava escrito. E ele venceria a morte e Satanás. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim, portanto, visto que os filhos são apenas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pela morte. Jesus veio para libertar a você, a mim, a todas as pessoas da escravidão, do medo da morte. Você continua escravizada pelo medo da morte? Se somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, o medo da morte não pode fazer parte da nossa vida. Jesus venceu a morte. Ele nos libertou da escravidão da morte. Podemos ter confiança de que Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. Jesus deu aos discípulos e a nós também a certeza de que ele não nos deixaria sós. Em nenhum momento. Não aqui e não de outro lado. Ele ia encontrar com aquele ladrão do outro lado. Ele vai encontrar comigo e com você do outro lado. Essa é uma certeza, é uma confiança que Jesus nos deu.
E ele enviou o Espírito Santo para que, enquanto a gente estiver aqui, a gente tenha a companhia dele conosco. Em João 14, 1 a 3, eu quero que vocês leiam esses versículos. Tira um tempinho durante a Páscoa agora. Se lê, depois lê com sua família. João falando daquela última noite de Jesus, antes de ser entregue e de morrer. É muito lindo, é muito lindo. A confiança e a esperança que ele queria passar para os discípulos. Jesus disse também que voltará. Ele vai voltar um dia. Vai existir um juízo final, é verdade, está na Bíblia. Não é coisa de novela ou de filme. Vai existir um juízo final. E todos nós vamos ter que apresentar-nos diante dele. Todos. Lembra quando a gente estudou em Mateus que Jesus ia separar os bodes das ovelhas? Vai ser ali. O joio do trigo vai ser separado. Em que lado vamos estar? Quando temos a certeza que temos um relacionamento com ele e que estamos fazendo a sua vontade, não tem dúvida na nossa cabeça de que lado nós estamos. Marcos 25, 31 a 32, foi quando Jesus estava falando para os discípulos sobre isso. Ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará ovelhas à direita e bodes à esquerda. Estamos preparadas para esse encontro? Esse dia será um dia de grande júbilo e alegria para os que estiverem com suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aqueles que se arrependeram e pela fé aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, reinarão com Jesus para sempre. Apocalipse diz, 22:12 diz assim: venho e venho em breve, e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavaram as suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Aquele fruto que Adão e Eva não puderam comer. Eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o da árvore da vida, Adão e Eva não comeram. E quando a gente chegar lá e comer esse fruto, a gente vai viver para sempre. Do jeito que Deus teve a intenção que fosse no começo. Como que eu me preparo para esse dia? Como que eu posso ter certeza de que eu estou preparada? Recebendo a Jesus como seu Salvador. Não é acreditar, até o diabo acredita que Jesus existe. Ele acredita. Ele era o primeiro que falava, quando Jesus andou pelo mundo, às vezes, o diabo foi o primeiro que apontou que ele era o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus falou, cala a boca, ainda não está na hora de ser revelado isso para o povo. É muito mais do que ter fé, do que conhecer. É reconhecer que eu preciso de um Salvador e que ele se deu por mim, por amor. Ele sofreu física, espiritualmente. Sofreu a separação do Pai. 1 Pedro diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. E tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata e o ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. A Bíblia fala muito que o sangue de Jesus é precioso, precioso. Que ele seja precioso para nós. Semana passada, eu não sei se foi durante a lição ou depois, eu comentei sobre o que eu tinha lido naquela manhã, sobre Raabe, né? Raabe foi uma mulher
que morava em Jericó, antes de Josué tomar conta de Jericó, e Josué mandou espias para ver como que estava, se era fácil de atacar a cidade, ou se eles eram muito revestidos, se os soldados eram muito capazes. E esses espias, não sei se por acaso, eu creio que foi pela mão de Deus, chegaram na casa de Raabe, uma prostituta. E os soldados do rei ficaram sabendo que eles estavam lá e mandaram gente. E ela escondeu, mandou eles esconderem em cima, e os soldados vieram, ela falou que não, que eles já tinham ido embora. A conversa, diminuindo a história aqui, o que aconteceu? Ela disse, eu tenho ouvido do seu Deus. Raabe era gentia, né? A gente já sabe, quem está lendo sabe que os povos em volta de Israel tinham muitos deuses, né? Eles não eram um Deus só como o Deus de Israel, eles acreditavam em um monte de coisa. Tudo que falava era desse tipo, essas pessoas supersticiosas que carrega bugiganga de tudo quanto é coisa, só para ter certeza que está cobrindo todas as, né? Tem Buda, tem olho de tigre, tem pitinha do Senhor do Bom Fim, tem tudo, só para saber que está protegido, né? Então, assim era o povo em volta. E Deus disse, não, vocês têm que saber que só existe um Deus, eu quero que vocês sejam diferentes dos outros. Vocês não vão ter nada dessas coisas, vocês não precisam, porque eu sou suficiente para vocês. Então, Raabe disse para eles, a gente já sabe do seu Deus, a gente já escutou de tudo que ele tem feito por vocês, da maneira que ele tem cuidado de vocês. E está todo mundo aqui tremendo de medo. Então, os espias já foram para Josué, já sabiam que a cidade ia ser fácil de conquistar, porque se os soldados e o rei estavam já todos com medo, ia ser fácil de conquistar. Mas ali, quando Raabe disse isso, ela disse, eu quero te pedir que você me salve. Aí eles falaram, tá bom, vamos fazer um acordo. Se você não contar para ninguém que nós estivemos aqui, a gente vai te salvar. E mais uma coisa, você tem que colocar uma cordinha vermelha na janela, porque aí a gente vai saber qual que é a sua casa. E ela falou, então vocês vão embora, fica lá uns dias na montanha, depois vocês voltam, porque se vocês entrarem para o caminho, vocês podem se cruzar com os soldados que foram atrás de vocês. E a Bíblia diz, gente, me arrepiou quando eu li isso, porque eu nunca prestei atenção nisso. A Bíblia diz que eles saíram e ela foi e colocou o cordão na janela. Nós temos que ter o nosso cordão vermelho preparado. Nosso cordão vermelho é o sangue de Jesus, que lava o nosso coração. Da mesma maneira que na primeira Páscoa, quando os judeus saíram do Egito, Deus disse a Moisés que celebrassem a Páscoa naquela noite. E que do sangue do cordeiro que eles iam comer naquela noite, cada porta, cada umbral de porta dos judeus devia ter um sangue marcado. E o anjo da morte ia passar e não ia tocar na casa que tivesse o sangue na porta. Aquilo foi a salvação para os primogênitos de Israel. Raabe tinha uma cordinha vermelha. Aquela cordinha vermelha era a esperança, a expectativa de Raabe, de salvação. Ela sabia que o povo ia ser destruído, mas ela confiou que ela ia ser salva, que o Deus de Israel ia dar para ela uma oportunidade. E sabe o que é mais lindo? Eu acho que Raabe, naquele mesmo dia, começou a mudar a sua vida. Eu não acho que ela voltou a ser prostituta. Eu acho que a vida dela começou a ser transformada naquele dia. Sabe por quê? Porque Raabe veio a ser parte da descendência de Jesus. Se você vai lá em Mateus, no capítulo 1, olha que nos tempos da Bíblia, a gente não vê nome de mulher na genealogia de ninguém. Na genealogia de Jesus, 4 mulheres, e todas elas são gentias. Nenhuma delas é judeia. Ali, Deus estava mostrando para nós que o Salvador Jesus Cristo era a mistura. Ele veio para unir o gentio com o judeu. Veio para fazer aquela conexão de Deus com o homem. Raabe participou, ela foi de Raabe veio
Ruth, depois veio Davi, e de Davi veio Jesus. Ela foi nomeada em Hebreus 11, no Hall da Fama dos famosos da Bíblia. O nome dela está lá, pela fé que ela teve em Jesus. O sangue do Cordeiro é a nossa cordinha vermelha. Nós temos que ter o sangue do Cordeiro no nosso coração, limpando, para que Deus, quando olhe para nós, não olhe para Elsie, com todos os erros que ela tem, com todas as falhas, com o pecado que veio do vírus de Adão e Eva, mas aí ele vê o sangue de Jesus, fala, pronto, essa aí é minha, ela me pertence. Raabe não sabia quando os israelitas viriam para tomar Jericó, mas ela confiou na palavra dos espias. Ela estava esperando o dia da sua salvação com grande expectativa. Jesus vai voltar. Ele vai voltar, ele prometeu. Já temos o nosso cordão pendurado? Esperamos esse dia com alegria? Ou estamos com medo e ansiedade? Estamos preparados, nos santificando para esse encontro? Ou estamos vivendo a nossa vida como se nada fosse acontecer? Nunca mais, na nossa geração, eu creio que toda geração, né, de 100 em 100 anos, eles dizem que existe uma transformação grande. Mas nós, na nossa geração, nunca vivemos um tempo onde a gente está vendo a palavra de Deus se cumprir cada dia. Não fique de olhos fechados. Veja além do que os olhos estão vendo. Vejam com seus olhos espirituais. Tome dessa água da vida. Jesus voltará. A Páscoa está chegando. Vamos celebrar. Vamos celebrar esse dia que, sim, foi triste. Né? Os discípulos, naquela sexta-feira, estavam arrasados. Pronto, acabou. Acabou tudo que a gente entregou à vida. Mas o domingo veio. A ressurreição chegou. Jesus vive e ele vai voltar. A Bíblia diz que ele venceu a morte e o pecado para levar-nos a viver para sempre com ele. Onde Deus está, não pode ter pecado, não pode ter sujeira. Tem que estar tudo bem limpinho. E a única maneira, com meus esforços, eu nunca vou conseguir. A única maneira é através de Jesus. Se essa verdade de que Jesus vai voltar não te arrepia e enche o seu coração de alegria e expectativa, é porque talvez você ainda não tenha entregado o seu coração totalmente a Jesus. Faça isso nessa Páscoa. Se você ainda não tem essa certeza, isso é uma coisa muito íntima. A gente escuta a história de gente que está trancado num quarto de hotel desesperado e fala, Deus, se o Senhor existe, eu quero saber, eu quero que o Senhor me mostre. E ele mostra. Então, se você, no seu coração, tem alguma dúvida, tem alguma ansiedade com relação a tudo isso que a gente falou, porque para nós, Jesus já morreu, já ressuscitou, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. O apóstolo Paulo disse isso tantas vezes, e olha que ele falava assim, nossa, já está chegando, ele vai voltar. Isso foi 2000 anos atrás, né? Imagina para nós. Muito mais perto a gente está do que ele estava. Eu escutei, a Bíblia diz que até que toda a terra ouça do evangelho, Jesus não vai voltar. E olha, hoje em dia, eu escutei um documentário falando que há uns 2 ou 3 anos atrás, parece que tinha 70% da terra que já tinha, não, que ainda precisava de ouvir do evangelho, mas que agora, com a internet e a social media, que só faltam 25% de pessoas no mundo para ouvir, não para aceitar, porque tem muita gente que vai escolher não aceitar. Então, gente, Jesus vai voltar. Vamos nos preparar, vamos celebrar. Essa semana nós vamos celebrar na sexta-feira a morte. Vamos celebrar a morte. Porque se ele não tivesse morrido, nós não teríamos a vitória. Precisava de ter sido assim. E Jesus sabia bem. E por amor,
ele fez isso por mim e por você. Mas no domingo, ele ressuscitou. E por isso, nós temos a garantia de que nós também vamos ressuscitar com ele um dia. Que Deus abençoe vocês. Uma Páscoa muito feliz. Quando eu mandar o estudo, vai ter uma devocional do Max Lucado, que era o que eu ia ler hoje, mas acabou que eu não li. Então, que Deus abençoe vocês. Feliz Páscoa.